de oração. Queridos, vamos antes meditar na palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, palavra alimento para a nossa alma. E eu quero meditar com você na nossa rápida e tão singela, reflexão. Eu sempre digo que não somos pregadores, mas falar de Jesus é sempre bom. E quando a gente começa a falar no seu poder, começa a falar na palavra de Deus, a gente começa a sentir a alegria, o gozo do céu, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante, ela vai até a divisa da alma, do espírito, ela discerne todos os pensamentos, intenções do coração, ela é cura, ela nos enriquece, ela nos ilumina. Então necessitamos desta palavra. Por isso, todos os dias, esse nosso encontro aqui, nós tentamos trazer uma rápida saudação, mensagem com a graça e misericórdia da parte de Deus. No livro de Josué, no capítulo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhe daria. Quantas lições a gente pode extrair destes versículos em que lemos no livro de Josué, o Oséias, que foi chamado por Moisés de Josué, que tem a mesma raiz, da palavra que dá origem ao nome de Salvador, de salvação, que é Jesus, Todos vêm dessa mesma raiz. Talvez profeticamente Moisés vai lá e muda o nome, colocando o nome de Josué, aquele que conduziria, portanto, aquele que completaria esta missão de estabelecer o povo na terra prometida por Deus através de Moisés, quando o povo ainda estava ali no Egito. E através de um processo de 40 anos do povo de Israel, que sai do Egito, milhões de pessoas, além dos próprios hebreus, saem também outras pessoas de outras etnias, de outros povos, que aproveitaram o ensejo e foram ali no meio do povo. E você imagina o que é liderar. Alguns estudiosos vão falar de 2, 3 milhões. A questão é que é a casa dos milhões. Mas se fosse 10 pessoas, daria problema, Porque cada pessoa tem a sua forma de ver, a sua forma de interpretar, de ver a vida. Aqui e acolá a gente se une num determinado ponto e em outros pontos a gente diverge. E assim é o ser humano, cada um com o seu universo. E graças a Deus que existem as escrituras para dar um rumo para todos nós. E imagina o que é liderar milhões de pessoas. Como essas pessoas vão viver, como essas pessoas vão comer, como essas pessoas vão calçar, como essas pessoas vão vestir, como é que será nos dias de frio, nos dias dos intempéries da vida,
Então, milhões de crianças de colo, de mulheres grávidas, de jovens, de adolescentes, de homens maduros e de idosos começaram essa romaria, esse processo de ida para um lugar que um determinado Deus havia aparecido a Moisés, que nem ele mesmo tinha esta percepção de quem ele era, porque lá no encontro, diante daquela sarça que entra em combustão, mas que não se consome, ele pergunta: me diz qual é o teu nome? Moisés está perguntando qual o nome daquele ser, o nome daquela pessoa, né? Porque é pessoal, é alguém que fala com ele. Ele diz: me diz o teu nome, para que quando eu me apresente, portanto, a Faraó, e ele perguntar em nome de quem eu estou tentando tirar este povo aqui de Gósen, do Egito, eu possa dizer em nome de tal Deus. Porque deuses era o que não faltava no Egito. Inclusive as pragas egípcias enviadas por Deus são golpes fulminantes nas divindades egípcias, né? Dos animais, do sol que eles adoravam, né? O deus Ra, o Nilo. Então Deus foi golpeando toda aquela crença egípcia nessas divindades. Tudinho apanhou, mas apanhou feio. Como os próprios bruxos de Faraó disseram: a partir daí é o dedo de Deus, a gente não pode fazer mais nada. Então, queridos, não foi fácil liderar o povo nesse trajeto da saída do Egito. Você já encontra um grande obstáculo, que é o arrependimento daquele Faraó. E talvez passa na sua cabeça de que ele havia perdido a maior mão de obra do Egito, que eram os escravos hebreus. E ele agora se arrepende e vai atrás do povo. Tem que pegar esse pessoal de volta, porque vai quebrar a economia do Egito, né? E aí chega um mensageiro e diz: Moisés, Faraó armou todo o seu exército e estão vindo atrás de nós para levar a gente de volta para o Egito. Só que quando Deus tira do Egito, meu querido, volta se quiser voltar. Mas se não quiser voltar, Deus vai intervir. E Deus vai envergonhar Faraó. Para a gente não estender, né, por causa do tempo, Deus interveio, o Mar Vermelho se abriu, o povo atravessou. Faraó com seu exército quis entrar na bênção do povo de Deus, mas a bênção é só para o povo de Deus. E as águas se fecharam e todo o exército de Faraó morreu sob as águas, aquele braço do oceano chamado de Mar Vermelho. E aí houve festa, foi uma vitória. Todos cantavam, todos tocavam seus tambores, seus instrumentos. Miriam, foi uma festa, foi um Pentecoste. Só que depois que toda essa emoção passa, né? Você se vê no meio do deserto. E no deserto não tem bosque, não tem floresta. Deserto é deserto. No máximo você encontra serpentes e escorpiões. Raríssimos lugares que a gente chama de oásis. Mas deserto é lugar que cheira a morte. Deserto é lugar de escassez. Depois dessa grande vitória, depois dessa grande festa, que todos olham ao redor, começam a sua jornada, a sua caminhada, percebem que é deserto, montanhas, areia, lugares áridos. Às vezes encontrava água, a água era amarga, era de péssima qualidade, era quase venenosa. As dificuldades as mais diversas. Imagina milhões de pessoas, você tem hoje a gente já tem um problema no Brasil, principalmente, que é um país emergente, terceiro mundo,
E a gente tem os problemas, por exemplo, de saneamento básico, que pode trazer doenças, né? Muitos lugares ainda são extremamente deficientes no que diz respeito a esse serviço básico. Agora você imagina milhões de pessoas com suas necessidades fisiológicas. Você tem uma série de problemas aí para se resolver, demandas aos milhares que chegavam para Moisés. Porque estamos falando de gente. E onde tem gente, tem problema. Eu já vi gente dizer assim: eu prefiro trabalhar com máquina, porque trabalhar com gente é complicado. E nós somos assim. Mesmo que você não concorde comigo, mas nós somos assim. Por mais que eu diga, não, eu não sou complicado, eu tenho minhas complicações. E agora imagina o que é milhões de pessoas, às vezes um problema familiar, problema com o camarada da tenda ao lado, alguém pegou a ovelha de alguém, enfim, são milhares de problemas. E ali na cabeça do coitado do Moisés, ali todo dia, o dia todo, às vezes ele ao raiar do dia, ao anoitecer, uma demanda, gente atrás de gente, problema atrás de problema, até que Jétro diz assim: você vai morrer. E aí ele orienta Moisés a dividir, a dividir essa carga tão pesada, tão penosa. Então você tinha aí, a gente poderia aqui começar a analisar uma série de dificuldades. Estamos falando de milhões de pessoas. E essa jornada de Moisés com o povo, além de atravessarem regiões desérticas, o percurso muitas vezes tinha que passar por dentro de outras nações, o que tinha um grande problema, porque os governantes, os reis tinham medo, porque são milhares de pessoas. Você imagina milhares de pessoas. A gente tem problema com a imigração no mundo que é assustador, pessoas fugindo de seus países que estão em guerra, em conflito, guerras internas, e os países fecham suas fronteiras porque vem gente aos milhares. Isso tem um impacto econômico, social grande. Enfim, o problema hoje da imigração é um problema absurdo. Então o pessoal dizia: não, aqui não, vão destruir meu país, vão. E Moisés dizia: mas a gente só quer passar, a gente não vai tocar numa espiga de milho, a gente não vai fazer nada, a gente só vai passar. E muitas vezes encontrava essa resistência até no trajeto, até na passagem. Gente, era muita dificuldade, muitos obstáculos. Gente querendo e invejando Moisés, querendo o seu lugar, dizendo só ele que manda, só ele que é profeta, só ele que tem autoridade. Gente que roubava quando Deus dizia o ouro e a prata, aqui no caso eu estou falando de Acã, já é com Josué. É gente que não segura e esconde, né, como Acã, o ouro lá de Jericó, enfim. Meu Deus do céu. Só de pensar na história dá uma canseira na gente. Por isso que Moisés diz, e ele mesmo se denomina como o homem mais paciente da face da terra, porque Deus tinha que dotá-lo de uma paciência, e às vezes até essa paciência tinha limite. Quando Deus mandou que ele tocasse na rocha, Moisés estava assim, sabe, estressado mesmo. Não era fácil. Ele bate na rocha. Coitado. Agora você imagina Josué assistindo tudo isso e percebendo e já entendendo que Moisés o estava forjando, estava preparando para que ele assumisse esta cadeira.
E depois da partida de Moisés, de uma forma que a gente não sabe como é que aconteceu, Deus apenas, quem escreve diz apenas que Deus o sepultou em algum vale. Você tem um apócrifo de Enoque que vai dizer que houve até uma disputa entre o arcanjo e Satanás sobre onde estava o corpo de Moisés, enfim, mas isso é usado por Judas apenas para trazer uma lição, né, de submissão, de obediência a Deus, porque nessa passagem apócrifa o anjo vai dizer que Deus te repreenda, e ele não ousou falar qualquer impropério contra Satanás. Então não quer dizer que de fato isso aconteceu, mas ele está trazendo ali uma lição importante através de um escrito que era muito conhecido na sua época. E Josué, olhando tudo isso, dizendo: eu vou assumir tudo isso. É por isso que Deus vem para cá no capítulo 1 e diz assim: depois que Moisés morreu, o Senhor chega para Josué, ou seja, agora a autenticação, a unção, a mão de Deus sobre Josué, dizendo: eu confirmo o teu chamado. Agora é de se estremecer, porque recebeu uma missão dessa, assumir milhares de pessoas e conduzir conforme Moisés conduzia. Moisés era um homem de Deus, Moisés era um homem que tinha um relacionamento íntimo. O próprio Deus vai dizer: com as outras pessoas eu falo através de revelação, de profecia, de sonho, mas com o meu amigo, meu servo Moisés, eu falo face a face. Ou seja, ele fala, eu respondo, eu falo, ele responde. É uma conversa, é um diálogo, e eu quero falar assim com ele. Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que quando ele descia do monte, ele adentrava em uma outra dimensão. E quando ele descia, o seu rosto resplandecia. Tinha que usar um véu, porque as pessoas não suportavam encarar Moisés, olhar para Moisés por este resplendor. Mas agora, diz Deus, Moisés está morto. E essa missão vai para você, Josué. E o que é que Deus diz? Levanta-te. Esse levanta-te, não é que seja que ele estivesse de fato e literalmente sentado. O levanta-te se ponha no lugar e na condição de ser o líder, de assumir esta carga. Mas eu quero que você esteja de pé, de prontidão, como um soldado disposto a ir à batalha. Levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo. A responsabilidade agora é tua, Josué. Eu não queria estar no lugar de Josué, mas quando Deus chama, ele se responsabiliza. Quando Deus chama, ele capacita. E eu sei que você já está entendendo essa mensagem. Eu sei que você tem fugido, que você tem corrido, que você tem se esquivado, que você tem procurado não ser percebido, não ser visto, mas Deus está de olho ainda em Josué, dizendo: levanta-te. A missão é para você. Se for para outro fazer, eu chamaria outro. E ele diz: você vai fazer este povo atravessar o Jordão. Mas como atravessar o Jordão? E para acabar de completar, a época em que eles vão atravessar o Jordão é a época que o Jordão estava transbordando, estava mais cheio. Porque Deus não, eu vou falar do ponto de vista humano, Deus não gosta de coisa fácil. Claro que para Deus não existe dificuldade, não existe graus de dificuldade. Para Deus tudo é possível e ponto. Para ele não há nada impossível. Fala numa perspectiva humana, num olhar humano. Deus sempre gosta de coisas difíceis, para que a gente veja, para que a gente saiba, para que a gente perceba que quando existe a impossibilidade de fazermos, de executarmos algo, é
É Deus quem faz, não somos nós. A glória de Deus e não é nossa, a sabedoria de Deus e não é nossa, a capacidade vem dele e não de nós mesmos. Que Deus está dizendo é isso: aprendam, entendam. Eu vou encher, eu vou transbordar este Rio Jordão para mostrar para vocês e para vocês entenderem que eu estou na frente deste negócio. Sou eu quem comando, sou eu quem mando. E ele diz aqui, ele faz uma promessa, diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé é de vocês. Como eu disse a Moisés, eu estou confirmando. No versículo 5 ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha que palavra, olha que promessa. Se Deus te chamou, não corra, não se esquive, não fuja como Jonas, porque ele está dizendo: se você se colocar de pé como Josué, se você se dispuser a fazer e obedecer a ordem, o chamado de Deus, ele vai dizer: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés. Como eu abri lá desde a saída do Egito, desde a abertura do Mar Vermelho, desde a provisão com o maná, desde a morte dos inimigos e daqueles que se levantaram contra ele, desde a preservação das roupas e das sandálias, da transformação de águas amargas em água potável, doce, fazendo jorrar a água da rocha. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Não te dê, olha que palavra do próprio Deus: não te deixarei. Não te deixarei. Se você se colocar de pé, se você se dispuser a aceitar este chamado, ele diz: serei e estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E em seguida ele diz assim: esforça-te. Tem que começar por você, Josué. Você tem que colocar no seu coração de que eu estou contigo, ninguém vai poder te resistir, eu estarei contigo todos os dias. Agora, ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Disposição para aceitar a ordem de Deus, a ouvir o seu chamado e aceitá-lo, ter a certeza de que Deus está confirmando, ter a certeza que Deus não vai deixar e nem desamparar. E por último, e não menos importante, eu diria até que é o mais importante: observa a lei do Senhor. É ela que nos guia. Eu comecei dizendo que a palavra de Deus é a nossa luz, é a lâmpada, é o guia, é o norte, é o leme, é o mapa para o tesouro. Se você obedecer à voz do Senhor e seguir a sua palavra, não temas atender o chamado de Deus para a sua vida, porque o Senhor te diz nesta hora: eu não te deixarei, nem te desampararei. Você vai atravessar o Jordão e você vai chegar na terra prometida, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, e como o Senhor tem falado conosco neste dia, e que possamos atender e estarmos sempre à disposição do teu chamado, confiantes, crentes e com a certeza inabalável de que o Senhor chamou e o Senhor se compromete a estar conosco todos os dias. Continua abençoando, Senhor, cada vida, cada lar, cada um daqueles que se dispõem em fazer a tua obra, em ouvir o teu chamado e obedecer a tua voz. Continua abençoando esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, todo o santo ministério da tua casa. No nome santo de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.